Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 2 de agosto. Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo atende Procuradoria-Geral da República e determina o arquivamento de pedido de investigação contra o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União. Segundo a CPI da pandemia, autora da petição, Wagner Rosário supostamente teria praticado o crime de prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. STF faz audiência de conciliação entre os estados e a União para buscar um acordo a respeito da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Plenário virtual do Supremo julga a possibilidade de servidor público com carga de trabalho reduzida receber remuneração inferior ao salário mínimo. E ainda, em 5 meses de funcionamento, a Ouvidoria da Mulher do Conselho Nacional de Justiça recebe quase 3.000 registros. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo acolheu a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinou o arquivamento do pedido feito pela CPI da pandemia para instaurar a investigação contra o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União. Segundo o relatório da CPI, Wagner Rosário teria supostamente praticado o crime de prevaricação ao se omitir sobre a apuração de denúncias de corrupção e favorecimento de empresas no processo de compra da vacina Covaxin. Em sua defesa, Wagner argumentou que a CGU teve atuação adequada junto ao Ministério da Saúde para o controle de juridicidade da compra e que o fato da aquisição ter sido rescindida revelaria a impossibilidade do cometimento do crime. Na decisão, o ministro Lewandowski destacou que o Ministério Público Federal detém a titularidade exclusiva da ação penal pública, cabendo a ele a palavra definitiva sobre a pertinência da sua abertura. O Supremo Tribunal Federal promoveu hoje uma audiência de conciliação entre os estados e a União para buscar um acordo sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, incidente sobre combustíveis. O primeiro encontro do grupo criado pelo ministro Gilmar Mendes foi nesta terça-feira por videoconferência. Pela decisão do ministro, a nova tentativa de conciliação foi mediada pelo juiz auxiliar Diego Viegas Veras. Nossa função aqui é reconstruir pontes e fazê-lo rever posições que eventualmente tenham se demonstrado infrutíferas ou inoportunas anteriormente, seja do ponto de vista constitucional, seja do ponto de vista institucional federativo. Segundo o ministro Gilmar Mendes, nesses casos, entende-se que deve ser adotado um modelo judicial aberto e dialógico, com a utilização de ferramentas processuais adequadas para o enfrentamento das questões fáticas imbrincadas trazidas pelos interessados. As partes já participaram de uma comissão para buscar um acordo sob a supervisão do ministro André Mendonça. O governo estadual e os estados, contudo, não chegaram a um consenso. Em março, o Congresso aprovou uma lei que obriga os estados a estabelecerem uma alíquota única do imposto, que seja cobrada em apenas uma etapa do processo de venda do combustível. A nova legislação limitou a 17% ou 18%, dependendo do estado, a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia, comunicação e transporte. Antes, os estados chegavam a cobrar de 25% a 32%. Argumentam que perderam receita. A mesma lei diz que apenas neste ano o governo federal compensará as perdas de receita sofridas pelos estados, que ultrapassarem 5% na comparação com 2021. Isso será feito por meio da redução de parcelas das dívidas estaduais com o Tesouro Nacional. No entanto, ainda falta a regulamentação. Se ficar do jeito que está, estaremos decretando nos próximos meses a falência do que se chama Pacto Federativo. O primeiro encontro desta comissão acontece no momento em que 4 estados, São Paulo, Piauí, Maranhão e Alagoas, conseguiram liminares para ter as dívidas com a União suspensas. Essas unidades da federação argumentam que tiveram quedas nas arrecadações. No debate de hoje, foi decidido que nem todos os assuntos do grupo serão divulgados. Dependendo do caso, será mantida a confidencialidade. O grupo ainda vai se encontrar em outros momentos e tem até o dia 4 de novembro para concluir os trabalhos.
E ainda falando sobre o ICMS dos combustíveis, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu aos estados de São Paulo e do Piauí liminares que permitem a compensação financeira pela perda de arrecadação do imposto sobre a gasolina e outros serviços. Essa contrapartida vai ser feita por meio do abatimento das dívidas das unidades da Federação com a União. Maranhão e Alagoas já tinham conseguido decisões favoráveis na Corte que permitem a compensação financeira. Na ação, o ministro Alexandre de Moraes permitiu que o estado de São Paulo efetue, a partir deste mês, a compensação imediata das parcelas do contrato de dívidas com a União, como prevê a legislação. A forma como a dedução vai ser feita ainda não foi regulamentada pelo governo federal. Já em relação ao estado do Piauí, o relator suspendeu o pagamento das prestações da dívida pública em 13 contratos de financiamento com instituições nacionais e de fora do país, que chegam a 332 milhões de reais. Na decisão, o ministro argumentou que o Supremo Tribunal Federal tem deferido liminares para suspender atos do governo federal que possam comprometer a continuidade de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à população. Para Alexandre de Moraes, é possível afirmar em análise preliminar que a diminuição das alíquotas de impostos sem consultar as unidades da federação causa desequilíbrio nas contas estaduais e dificulta o pagamento de dívidas. O relator ponderou também que, nesses casos, a intervenção do Poder Judiciário é justificável até que se encontre um mecanismo que restabeleça o equilíbrio financeiro dos estados. A lei federal que reduz o ICMS sobre combustíveis entrou em vigor no mês de junho. O imposto estadual incide ainda sobre outros setores considerados essenciais, como energia elétrica e comunicações, e agora não pode ser cobrado acima do teto previsto em lei. E agora a gente faz um giro pelos processos em destaque no plenário virtual do Supremo. Um deles trata da possibilidade de recebimento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo por servidor público que trabalha em regime de carga horária reduzida. No recurso extraordinário, as empregadas domésticas mensalistas, nomeadas após aprovação em concurso público e regidas pelo regime jurídico único, alegaram que recebiam muito abaixo do salário mínimo. No Supremo, o tema teve repercussão geral reconhecida. Discute a possibilidade de pagamento inferior ao salário mínimo para servidor público que trabalha em regime de carga horária reduzida. As empregadas questionam a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Alegaram que devem ter acesso ao salário mínimo nacional como direito fundamental do trabalhador e que a lei orgânica do município gaúcho de Seberi assegura aos servidores o direito nunca inferior ao salário mínimo. A parte contrária não se manifestou no processo. O relator, ministro Dias Toffoli, aceitou o recurso. Segundo o ministro, conforme demonstrado, o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo a servidor público que labora em jornada reduzida não só afronta a Constituição da República, como também viola as garantias constitucionais protetivas da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Até agora, os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia seguiram o relator. Já o ministro Roberto Barroso divergiu e apresentou outra tese. É constitucional o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, submetido à jornada reduzida de trabalho, salvo quando o estatuto da categoria impõe a restrição significativa à liberdade profissional, impedindo o exercício de outras atividades capazes de complementar sua renda. Outro caso questiona a súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, que prevê que o trabalhador receberá em dobro se o empregador atrasar o pagamento da remuneração das férias. A ação foi proposta pelo governo de Santa Catarina. O relator, ministro Alexandre de Moraes, julgou procedente a ação pela inconstitucionalidade da súmula e, com esse entendimento, determinou que decisões judiciais não transitadas em julgado, amparadas no texto, devem ser invalidadas. Esses são alguns dos destaques do plenário virtual do Supremo, em que os ministros lançam os votos no sistema.
O prazo para o julgamento dos recursos e ações segue até sexta-feira, dia 5 de agosto. A seguir, operação desarticula a organização criminosa que teria movimentado mais de 18 milhões de reais em fraudes bancárias. Voltamos já. Olha, a TV Justiça, ela ampliou a informação e a participação do cidadão com o judiciário a um ponto que fortalece, sem dúvida, o Estado Democrático de Direito. A notícia judiciária, hoje, é da mais alta relevância social. Isso é inegável. E eu vejo que, em torno da TV Justiça, convergem essa informação de todas as cortes judiciárias do Brasil em prol da sociedade e do cidadão. Com autorização da Justiça Federal, uma operação foi realizada em 3 estados e no Distrito Federal para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias. Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Bahia, São Paulo, Pará e outros 10 estados brasileiros. Durante o cumprimento dos mandados, a Polícia Federal encontrou máquinas e cartões de crédito e celulares. Durante a operação, um homem foi preso em flagrante em Cáceres, Mato Grosso, com 3 quilos de drogas. Nos últimos anos, a polícia detectou a movimentação ilegal de mais de 18 milhões de reais em contas bancárias de várias pessoas físicas chamadas de laranjas. Essas pessoas estariam alugando as contas para receber transações eletrônicas fraudulentas. Os envolvidos podem responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso e falsidade ideológica. As penas podem ultrapassar 20 anos de prisão. O objetivo dessa operação é demonstrar aos cidadãos que a permissão da utilização de sua conta bancária para receber e transitar dinheiro do quem ele não sabe a origem pode implicar em que esse cidadão responda por crimes de organização criminosa e também pelos crimes que a organização criminosa que fez transitar esse dinheiro pratica, seja contrabando de descaminho, seja fraudes bancárias ou até mesmo tráfico de drogas. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que medidas cautelares alternativas à prisão podem durar por tempo indeterminado. O colegiado confirmou decisão monocrática do relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do habeas corpus em que uma mulher pediu a suspensão das medidas cautelares aplicadas contra ela em 2017. Acusada de descaminho, crime contra a ordem tributária, a mulher foi condenada a 3 anos de prisão em regime aberto, substituídos por 2 penas restritivas de direitos. Ela foi proibida de deixar o país e teve o passaporte retido. A defesa pediu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para que ela pudesse viajar ao exterior a passeio, mas o pedido foi negado. Em habeas corpus dirigido ao STJ, a alegação foi a de que a duração das medidas cautelares havia superado o tempo da pena imposta, o que violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Segundo o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, a retenção do passaporte foi legítima porque a mulher havia sido acusada da prática reiterada de internalizar mercadorias importadas de alto valor sem pagar impostos. Mesmo após condenação em 2012, ela fez 22 viagens de curta duração ao exterior. Com base no artigo 282 do Código de Processo Penal, o colegiado entendeu que as medidas cautelares alternativas à prisão podem durar por tempo indeterminado, observadas as particularidades do caso e do acusado, pois não há prazo delimitado legalmente. Porém, os ministros recomendaram que o juiz reexamine em 15 dias a medida imposta, tendo em vista o tempo decorrido e a pena fixada. O Tribunal Superior Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral assinaram um acordo para atuação conjunta no enfrentamento da violência política de gênero. Um dia histórico para as mulheres.
Foi assim que a ministra do TSE e coordenadora institucional da Comissão TSE Mulheres, Maria Cláudia Buchianeri, descreveu o dia em que a Justiça Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral assinaram o acordo que tem entre os principais objetivos combater o crime eleitoral de violência política contra a mulher, previsto no Código Eleitoral. Hoje é um dia histórico para nós mulheres, não é? A Justiça Eleitoral, ela foi presenteada com a Lei 1492, que criou, finalmente, o tipo penal de violência política contra as mulheres e deu para a Justiça Eleitoral a competência para proteger candidatas e mandatárias contra assédio, constrangimento e humilhações que a gente sabe que, infelizmente, são tão comuns e que decorrem da condição feminina mesmo. O documento também prevê a criação de estratégias de incentivo à participação feminina na política e de um canal específico de denúncias para reduzir a distância entre as vítimas e as autoridades. Um gesto do Tribunal da Democracia no sentido de dar mais um passo na promoção da igualação, que é o que nós buscamos, fortalecendo a democracia brasileira. No evento de assinatura, que contou com a presença de várias autoridades, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, reafirmou o compromisso do tribunal com a busca pela igualdade de gênero. Enfrentar a violência política de gênero é dever e compromisso institucional com a democracia, com o Estado democrático de direito e com a própria qualidade da democracia. E nesta terça-feira, o TSE recebeu representantes da Ordem dos Advogados do Brasil que foram conhecer de forma detalhada os sistemas eleitoral e de auditoria usados nas eleições brasileiras. Conhecer para confiar. Com essa ideia, a equipe do Tribunal Superior Eleitoral apresentou a representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, nacional e das seccionais, o processo eleitoral brasileiro. Muitas vezes recebemos uma notícia pelas redes sociais, por um grupo específico até familiar, e ficamos sem saber como responder. A gente sempre confiou sem se perguntar muito sobre o sentido, o significado, e agora nesse mar de notícias falsas, nesse mar de informações que às vezes tem meias verdades, nós ficamos às vezes perdidos e queremos participar desse processo com uma consciência mais técnica, com uma consciência mais robusta para poder defender a nossa democracia. A proposta do encontro e de outros que ainda devem ocorrer antes das eleições é ampliar a aproximação do TSE com a sociedade civil. O coordenador de logística do tribunal, Rafael Azevedo, deu detalhes sobre a segurança da urna eletrônica. Falou sobre os cuidados com a desinformação e as formas de auditoria, ou seja, de verificação de todo o sistema eletrônico de votação. Quando eu pego uma mídia, que essa daqui também pode ser uma mídia de carga, o sistema de segurança vai garantir que só vai entrar na urna eletrônica se for oficial. Então, centenas, milhares de pessoas estão com essa mídia na mão. Se o cara colocar no computador, tentar adulterar, não vai conseguir. Rafael Azevedo esclareceu dúvidas das convidadas e dos convidados e reforçou que representantes da OAB têm livre acesso para fiscalizar o processo eletrônico de votação e que podem chamar outras instituições para fazer o mesmo. E daqui a pouquinho, depois do Jornal da Justiça, tem sessão plenária do TSE. Repórter Henrique Amaral tem mais informações sobre os julgamentos previstos para hoje. Na sessão de logo mais, os ministros devem julgar um recurso contra Inácio Manuel do Nascimento e José Pereira da Silva Filho, reeleitos em 2020, prefeito e vice da cidade de Nazaré da Mata, em Pernambuco. Eles são acusados de aumentarem o salário e também concederem outros benefícios a servidores da cidade em período proibido pela lei. O ministro Mauro Campbell Marques é o relator desse processo. No próximo bloco, em 5 meses, a Ouvidoria da Mulher do CNJ recebe quase 3 mil contatos. Voltamos a instantes. A TV Justiça é, sem sombra de dúvidas, um dos principais instrumentos de democratização da informação jurídica da história do Brasil. Por meio de informação de qualidade e, sobretudo, confiável, o que é bastante raro nos dias de hoje, a TV Justiça promove uma importantíssima aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade brasileira. Então, parabéns a todos os que fizeram esses 20 anos de história
e vida longa à TV Justiça. Quase 3.000 pessoas procuraram a Ouvidoria da Mulher do Conselho Nacional de Justiça nos 5 primeiros meses de funcionamento. O Conselho Nacional de Justiça criou a Ouvidoria Nacional da Mulher em fevereiro deste ano. É um canal de comunicação do Judiciário com a sociedade para coibir crimes contra as mulheres. A ouvidoria recebe denúncias de violência e discriminação, além de sugestões, críticas e reclamações sobre a tramitação de processos judiciais. Também informa a mulher sobre os direitos que ela tem. Nos 5 primeiros meses, o canal registrou quase 3.000 atendimentos, a maioria de denúncias. A ouvidoria encaminha o caso aos órgãos competentes. Quando o assunto é lentidão no andamento de uma ação judicial, o órgão solicita informações ao juízo de origem e, se for o caso, pede prioridade no julgamento do processo. A Ouvidoria Nacional da Mulher pode ser acionada por e-mail, carta, presencialmente em Brasília e por telefone no número 61 2326 4615. O número de crianças e adolescentes adotados em todo o país caiu no primeiro semestre deste ano, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça. Para tentar facilitar os processos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal lançou o projeto Em Busca de um Lar. São quase 34.000 crianças e adolescentes abrigados em casas de acolhimento e instituições públicas por todo o país à espera de uma família. Destes, 5.040 estão totalmente prontos para a adoção, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ também aponta que crianças a partir dos 6 anos, com grupos de irmãos ou com alguma doença, são as que mais enfrentam dificuldade nesse processo. E foi pensando nesses menores que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal criou o projeto Em Busca de um Lar. É uma plataforma que apresenta as crianças disponíveis para adoção para quem pretende adotar. O projeto grava vídeos com as crianças e adolescentes, uma forma de tentar estabelecer uma conexão com uma possível nova família. Uma das crianças adotadas por meio do projeto Em Busca de um Lar foi o Giovanni, de 4 anos. O menino tem um tipo de paralisia cerebral que afetou a locomoção. Assim que viu a foto dele no programa para a adoção, Juliane teve certeza de que seria a mãe dele. Desde então, a família está completa. Giovanni encheu a casa de brinquedos, alegria e muito amor. Eu entrei no site do TJ só para poder ter acesso ao meu processo, né? E eu vi o G no programa Em Busca de um Lar. E a ligação foi instantânea mesmo. Parece ser muito romântico, assim, meio utópico, mas foi o que aconteceu de fato. E naquele momento eu já pedi licença para o doutor, saí do consultório, já mandei WhatsApp, mandei e-mail, liguei para o programa Em Busca de um Lar, mandei mensagem, claro, para o meu marido, né? E naquele momento eu sabia que a gente tinha encontrado o nosso filho. O número de adoções tem caído em todo o Brasil. No primeiro semestre deste ano, quase 1.400 crianças foram adotadas, número menor em comparação com o mesmo período do ano passado, quando mais de 1.500 menores foram adotados. Segundo a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, 2 fatores explicam esse cenário: o aumento gradativo de reintegrações familiares e a diminuição do número de crianças recém-nascidas cadastradas para adoção. O estado com mais crianças adotadas foi São Paulo, com mais de 260. Já a unidade da federação com menos crianças adotadas foi o Maranhão, com apenas 3. Do total de menores adotados, 47,2% eram do sexo feminino e 52,8% do masculino. Quando se trata da faixa etária, adolescentes acima dos 16 são os que mais têm dificuldade de encontrar uma nova família. O processo de adoção é completamente gratuito e pode ser feito por qualquer pessoa com mais de 18 anos, considerada apta para iniciar o passo a passo.
desde que seja respeitada uma diferença de idade de pelo menos 16 anos entre a pessoa que quer adotar e a criança ou adolescente. Após o preenchimento de um pré-cadastro no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, com os dados pessoais, familiares e do perfil pretendido, a pessoa interessada deve procurar o Fórum ou a Vara da Infância e Juventude de onde mora e se informar sobre documentos que precisam ser apresentados. Uma vez que os documentos forem aprovados, é feita uma avaliação pela equipe técnica do Poder Judiciário. Durante as entrevistas para adoção, o candidato tem liberdade para escolher o perfil da criança que quer adotar. A legislação brasileira permite a definição do perfil pretendido, mas isso tem um impacto na fila de espera. Quanto mais exigências, mais demorado será o processo. O tempo médio de espera de um candidato para a concretização de uma adoção no contexto do Sistema Nacional de Adoção está atrelado, vinculado ao perfil pretendido. Quanto mais restrito for o perfil pretendido pelo candidato, maior será o tempo de espera. Quanto maior for a flexibilidade desse perfil, a amplitude do mesmo, é possível que o tempo de espera seja menor. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, até amanhã.